Oiê! Extraordinária tarde, meu povo! Muito bem, vamos chegando. Terça-feira, 18 de outubro, 12h57. Mais uma live aqui para trazer uma transformação aí para sua vida, para você. Oi, Monique, que bom que você está aqui. Leidiane, seja bem-vinda. Muito bem, e hoje, gente, nós vamos trazer um assunto muito inteligente aqui, muito de extrema importância para vocês, e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na vida de vocês. Vamos lá, vamos mandar o aviãozinho, convidar mais pessoas aqui para virem para a live, para que nós possamos já dar início à nossa live de hoje. Gente, saudade que eu estava de vocês. Quinta-feira passada nós tivemos uma live incrível com a Monique, né, Monique? Foi bem interessante porque nós falamos sobre a importância do sono. Muito bom, vamos mandando um aviãozinho, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Mari! Bem-vinda, amada! Que bom tê-la aqui com a gente! Foi, a nossa live foi top, 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 top! Deixa eu parar o som aqui. Minha gente, e aí, como é que vocês estão, hein, meu povo? Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Ontem eu ministrava uma aula com uma turma de um curso de contabilidade e direito, e a gente ministrava uma aula sobre apresentações de alto impacto. E um dos alunos, ele confidenciou lá com a gente no grupo, né, que ele tem o costume já de fazer uma apresentação, de fazer ali algumas palestras referente ao trabalho dele, referente àquilo que ele já faz no dia a dia. Só que teve uma vez que ele foi para fazer essa apresentação, essa palestra, porém antes que ele entrasse para fazer a apresentação dele, teve vários outros palestrantes. E aí ele confidenciou que o palestrante que entrou antes dele foi uma pessoa que realmente se sobressaiu na forma de falar, na eloquência, na organização das ideias, enfim, ele realmente foi muito bem na sua apresentação. E ele era logo em seguida. E aí, no que ele foi apresentar, algo que ele já tinha familiaridade, que ele já conhecia, mas ele não conseguiu ter êxito na apresentação. Ele disse que esqueceu algumas coisas, que ficou muito nervoso, e aí acabou que ele ficou muito frustrado com isso. Gente, por que vocês acham que isso aconteceu com ele? O que pode ter atrapalhado ali nas emoções dele a ponto dele não conseguir levar a sua mensagem? Quantas pessoas têm uma mensagem no coração e deveriam estar aqui nas redes sociais, fazendo lives, fazendo stories, e isso não tem acontecido? Né? O que será que aconteceu com ele? Por que algumas pessoas travam e elas não aparecem, não fazem aquilo que elas deveriam fazer? O que vocês acham? Fala aí pra mim. A Mari falou assim, ó, gosto muito de te ouvir, Francine. Ah, que bom, obrigada, querida, obrigada. Oi, Cauã, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui, viu? Fica aí com a gente até o final. Fala pra mim, gente, vocês acham, o que vocês acham que pode ter acontecido com ele, já que ele já conhecia o assunto, que era algo que ele tinha familiaridade, e mesmo assim, na hora de fazer a apresentação, algo que ele já tinha costume de apresentar, mas o fato dele ter ido para apresentar depois de uma pessoa que tinha se destacado, que tinha ido muito bem, o travou e fez com que ele não, de fato, levasse a mensagem dele. O que vocês acham? Vocês acham o quê? Que foi vergonha? Foi realmente ali uma falta de gestão emocional? Foi ali, de repente,
Um processo de comparação que fez com que ele se sentisse intimidado? O que vocês acham? Interagem comigo aí, escrevem aí pra mim. Ei, Laura! Extraordinária tarde, princesa! Bem-vinda! Interagem aí comigo. Vocês acham que o fato dele ter travado pode ter sido o quê? Vamos ver, quero ver vocês conversando aí comigo. Fernanda, extraordinária tarde! Bem-vinda, bem-vinda! E aí quando ele confidenciou isso com a gente no grupo, e eu disse assim pra ele: o que aconteceu com você foi exatamente um processo de comparação. Entenda uma coisa, gente, todas as vezes que eu parar para me comparar com o outro, para me comparar com a ação do outro, com a forma do outro ser, agir ou trabalhar, sempre eu vou encontrar alguém que está num nível diferente do meu e pode sim me fazer me sentir inferior a essa pessoa. Então a maneira com que você se comunica com você é a forma com que você vai lidar com a situação. O processo de comparação, eu disse para ele exatamente isso, que o processo de comparação, ele precisa ser com você e você mesmo, né? De você para você. Então você vai olhar você hoje ou ontem e como que você está hoje. Aí sim, faz sentido você comparar. Por que você não compara seres humanos? Porque cada ser humano ele tem um propósito, cada ser humano ele tem uma missão para cumprir e cada ser humano está no nível desse propósito, no nível dessa missão. Por isso que não se compara pessoas, não se compara filhos, não se compara irmãos, não se compara profissionais, exatamente por isso. E é exatamente o que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero entregar cinco estratégias para que vocês possam destravar de uma vez por todas, para conseguir fazer uma apresentação em público, para conseguir vir aqui nas redes sociais, fazer sua live, gravar os seus stories, gravar um vídeo no seu canal do YouTube, para que você possa conseguir montar o seu treinamento, montar o seu workshop, o seu curso. Então eu quero entregar 5 estratégias aqui para você. A Monique falou a comparação é o quê? Deixa eu ver aqui. A comparação é muito, muito, muito ruim. Exatamente. Processo de comparação elimina as suas forças. Então, muitas vezes eu lido com muitos executivos, muitos líderes nos meus processos de mentorias e eu vejo às vezes a dificuldade mesmo que eles têm exatamente de se expor ali diante de situações que só depende deles, não tem outra pessoa, não é? Então, muitas pessoas travam nesse momento. Então, vamos lá? Bora pegar papel e caneta, gente? Pega aí papel e caneta para você anotar. Quero te dar 5 estratégias para que de uma vez por todas você possa destravar a sua forma de comunicação e ser mais assertivo quando você for ministrar uma palestra, fazer uma live, gravar uns stories. 5 estratégias importantíssimas. Anote aí. Primeiro, estratégia número 1. Estratégia número 1. Escolha um tema que você tenha familiaridade. Sim, escolha um tema que você goste. Escolha um tema que você já vivenciou. Escolha um tema para você falar que você tenha familiaridade, que você possa falar como se você estivesse na sala da sua casa, conversando com seus amigos, conversando ali com os seus familiares sobre aquele tema. Todas as vezes que você falar de algo que você já tem um conhecimento, de algo que já gera em você ali uma certa confiança, isso facilita você de transmitir a sua mensagem, de levar a sua mensagem. Então, entender quais são os temas que você gosta, quais são os temas que você tem familiaridade, que te dá prazer para falar, é o primeiro passo. Para escolher esses temas, precisa entender quais são os conteúdos que você tem familiaridade. Então, essa é a estratégia número 1. Esse meu aluno, ele já tinha familiaridade com o tema. O fato é que ele não conseguiu gerir as suas emoções, porque ele teve um processo de comparação. E aí eu vou falar mais sobre isso.
O Cauã escreveu aqui, ó, eu queria crescer na internet, mas é muito difícil. Não, Cauã, não é difícil, tá? Não é difícil, você só precisa começar e você precisa ter uma estratégia, você precisa ter um plano. Então, essa estratégia número 1 que eu já estou te falando, você escolhendo o tema que você tem familiaridade, você vai ali destrinchar esse tema em vários tópicos. Ou seja, se você destrincha esse tema, fica mais fácil para você trazendo conteúdo aos poucos, de maneira que você consiga esse crescimento na internet. Faz sentido aí para você? Tá anotando? Então, ó, estratégia número 1, escolha um tema que você já tenha familiaridade. Estratégia número 2, aprofunde nesse tema. Busque exemplos, busque histórias a respeito do tema, busque situações que você passou por isso, busque ter histórias de vivências suas, de experiências suas que você passou por aquela situação, e aí você vai deixando isso um pouco mais rico, um pouco mais robusto de informação. Um passo muito importante faça pesquisas sobre esse tema. Identifique se houve alguma pesquisa, se existe alguma estatística referente à situação. Isso vai te facilitar também ter bagagem, ter conteúdo, para que você consiga estruturar a sua fala com informação. Além de informar, você vai conseguir também persuadir. Compreende? Então, olha só. Número 1, estratégia número 1, escolha um tema que você tenha familiaridade. Estratégia número 2, destrinche esse tema, vai buscar informações, aprofunde no tema, busque histórias, busque exemplo, busque pessoas que conseguiram passar por aquela situação. E aí você vai juntando tudo isso. A partir do momento que você juntou essas informações, é hora de você, de fato, ali, selecionar os principais assuntos. Por que você vai selecionar os principais assuntos? Porque, às vezes, começa a ficar algo muito robusto demais, com muita informação, e você precisa selecionar os principais assuntos que vai fazer sentido para a sua audiência. Quando você começa a selecionar esses assuntos, vai te facilitando ali no processo de organização das ideias. Ontem eu percebi na minha aula, na aula online com os alunos, nós estamos ministrando um treinamento de 2 dias, que nós estamos falando sobre apresentações de alto impacto. E uma das coisas que eu percebi que as pessoas têm mais dificuldade é de organização das ideias. E na organização das ideias, eu preciso entender, quando eu vou selecionar os principais assuntos, eu preciso entender o que eu quero falar, o que exatamente eu quero falar, não é? Por que eu quero falar isso e como eu devo falar esse assunto. Então, quando você monta essa estratégia, é a mesma coisa você trazer para sua audiência um conteúdo sobre o que ele deve fazer, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou mostrando para vocês o que é que vocês devem fazer para construir uma estrutura de palestra, para construir uma estrutura de lives. Então, o que é que você deve fazer? E você vai estruturar também, direcionando o como você deve fazer. Então, quando você, no passo 1, escolheu o tema de familiaridade, no passo 2, você aprofundou no assunto, e na estratégia 3, no passo 3, você vai selecionando esses assuntos para que você saiba exatamente ali organizar as suas ideias, você vai então fazer exatamente isso, o que você quer dizer e como você quer dizer, não é? Como a pessoa pode fazer para conseguir resolver o problema que você quer levar. Qual que é a solução que você quer levar? Olá, Elizabeth, extraordinária tarde, seja muito bem-vinda. Feito isso, estratégia número 4. Estratégia número 4. Monte um roteiro desta sua apresentação. Monte um roteiro com começo, meio e fim. A gente precisa saber como iniciar a nossa fala
e como sustentar a nossa fala e principalmente como finalizar. Por quê? Não sei se vocês já assistiram algumas palestras ou até mesmo algumas lives e tal, em que as pessoas, elas às vezes até começam bem, mas elas não sustentam bem e de repente acaba. E aí você fica assim, já acabou? Uai, como assim? Já acabou? Já chegou no final? Não é? Tem uma estratégia para você, não é? Finalizar. A estratégia, são várias estratégias ali. Você pode recapitular o assunto que você falou, você pode trazer uma música, você pode trazer uma frase de impacto, você pode de fato anunciar que você vai finalizar a sua apresentação, a sua live, a sua palestra nos próximos minutos. Então, tudo isso aproxima a sua audiência e facilita na sua comunicação. Então, essa é a estratégia número 4. Monte um roteiro com começo, meio e fim. Antes de eu entregar a estratégia número 5 aqui para vocês, a cereja do bolo, me fala, tá fazendo sentido aí para vocês? Tá fazendo sentido? Escreve aí para mim. Sim ou não? Tá fazendo sentido? Hein? Escrevem aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui nessa live. Tá fazendo sentido, meu povo? Ó, a Esther respondeu aqui, diz que sim, tá fazendo sentido. Muito bem. Quais as dificuldades, né, que impede as pessoas realmente de fazer aquilo que elas precisam fazer na sua forma de comunicação? É exatamente de poder ter essas estratégias que eu estou passando aqui para vocês. Então, olha só, Monique, quer fazer uma live, né? Uma live maravilhosa igual foi a da semana passada? Vamos lá, bora lá, monte um calendário, né? Busque o assunto que você tenha familiaridade, aprofunde nesse assunto, busque exemplos, busque histórias. Entende? E vai lá e você vai organizando essas ideias, selecionando os assuntos, montando aí um roteiro, e isso vai começar a facilitar para você. Ó, a Monique disse aqui, isso, é isso mesmo, perfeito. Tá fazendo sentido para você. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, ó. Ah, a Marleide disse assim que está escrevendo tudo. Ah, isso aí. Muito bom. Escreva mesmo, escreva tudo, escreva tudo. E vamos lá, quinta estratégia, gente. Quando eu falava isso para os alunos ontem, eles assustaram. Mas a quinta estratégia é: para cada 10 minutos. Anote isso. Para cada 10 minutos de apresentação sua, para cada 10 minutos de fala sua, você precisa treinar em média 2 horas para cada 10 minutos. Uau, Fran! 2 horas! Yes! Por 2 horas. Treine na frente do espelho, treine com a família. Gente, quando eu comecei a me desbloquear porque eu era uma pessoa muito, mas muito tímida. Pensa em alguém que não abria a boca para nada. Eu saía da escola com dúvidas na sala de aula, com dúvidas na matéria, porque eu tinha vergonha de levantar o dedinho e perguntar pro professor. E um belo dia eu percebi que eu estava perdendo muitas oportunidades, perdendo ali realmente chances, né, de crescimento, oportunidades profissional, enfim. Eu falei, chega, não quero mais passar por isso, eu vou pôr um basta nisso. E aí eu decidi me desafiar. E no que eu decidi me desafiar, eu comecei a me candidatar para apresentar os trabalhos de escola. Então, quando a gente estava fazendo trabalho assim em grupo, que tem muitos, né, hoje... ninguém quer apresentar. Eu já falava, gente, vocês podem fazer tudo, deixa que eu apresento, né? Já levantava o meu dedo para deixar que eu faça a apresentação. E aí eu comecei a treinar. E nos meus treinos, treinando todas as técnicas, eu treinava em frente ao espelho, ou eu gravava a minha apresentação no áudio e ia ouvindo. E às vezes eu ainda faço isso, vocês acreditam? Às vezes até hoje eu ainda faço isso, ou eu gravo
um vídeo meu, pego meu celular e gravo ali e vou eu mesma fazendo a avaliação, vendo o que que eu fui bem, o que que eu preciso corrigir. E às vezes eu gravo um áudio, mas eu me lembro que lá atrás eu gravava e quando eu não gravava, eu colocava meu esposo e meus filhos lá na sala, vocês vão assistir a minha palestra. Falava pra eles, vocês vão assistir a minha apresentação. Ficava todo mundo lá assim, ó, assistindo. Então, isso fez com que eu fui ganhando mais segurança, porque eu fui treinando as técnicas, treinando as habilidades para falar em público e as coisas foram acontecendo. Então, para cada apresentação de 10 minutos, a gente precisa treinar pelo menos 2 horas para que realmente a nossa mensagem seja alcançada, né? Seja as pessoas não possam ser alcançadas pela nossa mensagem. E me lembra muito a Steve Jobs, né? Steve Jobs ele fazia exatamente isso quando ele era vivo. Antes dele apresentar um iPhone, antes dele apresentar o MacBook, qualquer apresentação de um produto da Apple, ele convidava todos os amigos dele, mais os funcionários, e fazia primeiro a apresentação para essas pessoas. E aí, ao final da apresentação dele, ele pedia feedback. E essas pessoas levavam feedback, davam feedback. E aí, muitas falavam, ó, você precisa corrigir isso, ó, essa postura não tá legal aqui. Ah, aquela fala não fez muito sentido. Ele ouvia com humildade esses feedbacks. Então, é importante que a gente ouça com humildade. E aí, ele voltava, ia lá, organizava tudo de novo e apresentava, corrigindo aquelas falhas. Quando ele apresentava e a equipe dava ok, aí então era aberto ao público. Olha só que interessante. Só então que ele ia palestrar para o público. A Monique até tá escrevendo aqui, ó. Nossa, Fran. Deixa eu ver. Gente, tem por óculos. Nem parece, você fala super bem. Ah, Monique, você não tem nem noção do quanto eu tive que me desafiar. Perder o medo, deixar a vaidade de lado, porque a vaidade é a preocupação com o que o outro vai pensar de você. Eu realmente era muito, muito, muito tímida. É treinar o dia todo agora. É isso aí. É treinar mesmo. Isso te dá mais segurança. Quando você treina, você consegue organizar melhor as suas ideias e aí você tem ali uma habilidade, né, para comunicar de forma a conseguir transmitir a sua mensagem, porque esse é o nosso objetivo, minha gente. Todos nós nascemos com uma missão nessa terra e só que a nossa missão ela vai acontecer se a gente comunicar. A comunicação, o que é uma comunicação? O que é a comunicação, Fran? É tornar comum uma ação, é tornar comum uma ideia, é uma interação entre pessoas. Então, eu só consigo viver meu propósito por meio da minha missão se eu me comunicar. Estar aqui hoje com vocês, né, na nossa live de hoje, inclusive hoje era para que a Simone estivesse aqui na nossa live falando sobre gestão emocional, né? E ela está passando por um processo, não conseguiu estar conosco, mas enfim, um dia ela vai estar aqui. E aí, estar aqui com vocês hoje é uma forma de viver a minha missão. E se eu deixar que os meus medos, que os meus anseios me travem, não vai acontecer. Eu não vou estar transbordando na vida de alguém aqui. Então é muito importante que a gente entenda isso. Não se trata da gente, se trata do outro. Porque viver uma vida de propósito é o quanto você leva transformação na vida do outro. E todas as vezes que eu me bloquear porque eu acho que não estou pronta, porque eu tenho vergonha, porque tá difícil, se eu bloquear, realmente isso não vai acontecer. Então eu quero assim, nesses últimos instantes da nossa live, chamar a tua atenção para isso. Qual é a mensagem que você tem que estar guardado no seu coração e que você está precisando divulgar, que você está precisando comunicar esta mensagem, que você está precisando palestrar, que você está precisando fazer os seus stories, fazer sua live? Qual é a mensagem que já está aqui no seu coração? Normalmente ela já está no nosso coração, né? Nós já sabemos aquilo que a gente deseja comunicar. Só que a gente não comunica por vaidade, porque o medo de falar em público é uma vaidade. Não é medo de falar, é medo do que as pessoas vão pensar.
E eu quero dizer para você uma coisa: os motivos que fazem com que alguém goste de você são os mesmos motivos que farão com que outras pessoas não gostem de você. Então, seja simplesmente você. Aquelas pessoas que gostarem, que se identificarem, elas vão te seguir, elas vão estar com você na sua jornada, porque elas fazem parte do seu processo de evolução, elas fazem parte do seu processo de crescimento, elas farão parte aí da sua jornada. E aquelas que não se identificarem, está tudo bem. É porque não é para elas, é porque não é o momento delas e está tudo bem. A gente só precisa entender isso. Agora, se nós vivermos a nossa vida querendo agradar todo mundo, vai acabar não agradando ninguém e deixando de cumprir a sua missão, deixando de cumprir a sua verdade, deixando de levar a sua mensagem. Então, meu povo, com essas 5 estratégias hoje, é possível você já estruturar algo para você já começar a sua fala, para você já começar de fato a fazer aquilo que você precisa fazer. Lidere suas emoções, lidere a sua comunicação, seja um líder inteligente, fazendo aquilo que você precisa fazer. Tem pessoas esperando você agir, tem pessoas esperando você se levantar. Tem pessoas esperando você se movimentar para que a vida delas seja movimentada também. Entenda isso, guarde isso no seu coração, guarde isso no seu coração. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, olha só, muito boa. A Monique disse, ó, acho que a parte do medo e de comparação é o mais complicado. Então, isso é algo interno, possivelmente alguma coisa que você viveu lá atrás, no seu passado, ou quando era criança, ou quando adulta, algum processo de rejeição. E aí, esse processo de rejeição, você tem trazido ele para a sua vida. Então, como é que a gente destrava isso? É realmente reconhecendo essas emoções e entendendo por que às vezes a gente faz esse tipo de comparação. Então, não faça comparação com outras pessoas, faça comparação com você mesmo. A Marleide, é Marleide mesmo? Me fala aí se eu tô falando certo. Disse aqui, ó, é verdade. Muito bom, a Leide também, é verdade. Gente, a Leide, a gente precisa se falar, hein? Que bom te ver aqui. Falei de você, inclusive, acho que foi semana passada na aula, viu? Sobre os seus bolos, seus maravilhosos bolos aí de Eloy Mendes, muito bom. Gente, então entenda 5 estratégias, recapitulando as 5 estratégias para que você possa montar uma apresentação, uma palestra ou uma live aí que possa levar uma transformação na vida das pessoas. Primeira estratégia, recapitulando, escolha um assunto que você tenha familiaridade. Por exemplo, a Leide que tá aqui, não é? Ela tem uma cafeteria maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer lá em Eloy Mendes, amei, e ela tem os seus bolos ali, não é, que ela faz, são receitas próprias. Então é um assunto que ela tem familiaridade. Faz sentido isso, gente? Se é um assunto que ela tem familiaridade, vai ser muito mais fácil ela escolher esse tipo de assunto. E aí é aprofundar nesse assunto, é buscar os exemplos, né? Segundo passo, aprofunde no assunto, busque os exemplos, busque a diferença que essas receitas têm feito na vida das pessoas, né? Então você vai aprofundando nesse assunto. E o terceiro, selecione os principais assuntos, principalmente aqueles que você tenha cases de sucesso, que você teve experiência, as experiências que você teve, ou que você proporcionou experiência para alguém. E quando você selecionar esses assuntos, você vai colocando ele no quarto passo, que é um roteiro. Começo, meio e fim. E nesse roteiro tem que estar para você o que você quer comunicar e como você quer comunicar. Ou seja, você também pode levar o que você quer levar de transformação para a vida do outro, quais estratégias você quer levar para ele e como ele pode fazer para alcançar essas estratégias. Que é exatamente esse passo a passo de roteiro que eu estou fazendo aqui com vocês. E, por fim, quinta estratégia. Treine 2 horas para cada 10 minutos de apresentação.
Pronto, treine na frente do espelho, treine para a família, grave áudios, grave vídeos e aí você estará preparado para levar a sua mensagem, para de fato comunicar aquilo que você gostaria de se comunicar. Para finalizar a nossa fala, eu quero dizer aqui para vocês uma frase bem bacana de Aristóteles, que ele fala assim: melhor que ter uma ideia é saber comunicar essa ideia. Então não adianta nós termos uma ideia se nós não tivermos estratégias de comunicação dessa ideia. E como eu disse, a mensagem está no seu coração, a mensagem está dentro de você, a mensagem está naquilo que você faz na sua vida, no seu dia a dia, na experiência que você tem. E tem pessoas esperando você realmente se libertar desse medo, desse processo de comparação e comunicar a sua ideia para que elas também sejam libertas, para que a vida delas também sejam transformadas. Fez sentido aí, meu povo? Escreve para mim, diga aí se fez sentido para vocês essa live. Gente, todas as terças e quintas, às 12h57, nós estamos aqui com conteúdo inédito, com conteúdo transformador para a tua vida, porque esta é a minha missão. Eu decidi perder o medo de falar em público, eu decidi viver uma vida de propósito, e propósito é transformar a vida do outro. Então, aquilo que realmente eu puder fazer para ajudá-los a se desenvolver é o que nós vamos fazer. E se você quiser aprofundar nesse assunto, se você quiser ampliar a sua segurança, a sua forma de fazer lives, de ministrar um treinamento, quer ministrar um curso, quer fazer palestras, eu te convido a fazer parte da nossa última turma do ano, que é a nossa última turma de oratória. Gente, essa turma... Olha, essa turma está demais. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade. Porque são muitas técnicas novas que nós vamos inserir, que está sendo inserido nesse treinamento. Olha, você vai passar por cima aí de uma esteira de vidros para quebrar, desbloquear de uma vez por todas o seu medo. Gente, é só um spoiler que eu vou dar aqui pra vocês, viu? Vocês vão quebrar placa de madeira. Ah, gente, essa turma, eu quero realmente desbloquear vocês. É a última turma do ano, acontece em novembro. E se você quiser mais informações, manda um direct que alguém da minha equipe vai fazer um contato com você e vai te mandar todas as informações. E aproveite, porque nessa turma é o último investimento no valor que está. No ano que vem vai ter virada de tabela e o curso está com muita novidade para você desbloquear de uma vez por todas. Perder o medo de falar em público, ter sua palestra montada, sair daqui com uma palestra pronta para você entregar nas suas redes sociais, entregar no presencial, no offline e inclusive para você aí começar a fazer suas lives com segurança. Então, quer aprofundar nesse assunto, é a sua grande oportunidade, viu? Todas as terças e quintas, nós temos o conteúdo aqui gratuito para você. Ó o Diego, ó. Ei, Diego, saudade. Diego, coisa boa. Minha melhor, só orgulho, gratidão, saudade, Belém espera. Pois é, não vejo a hora. A Marlene, faz sentido sim, aprendo muito com você, obrigada. Monique, sempre faz sentido, você é 10, Fran. Ai, que top, gente, ó. Um beijo pra vocês, eu vejo vocês quinta-feira. Compartilha essa live, vai ficar gravada. Compartilhe ela com alguém aí, tá bom? E eu vejo vocês na próxima quinta-feira às 12h57. Tchau, tchau.